Você assiste agora Alego News. Em entendimento ao alerta feito pela OMS, Organização Mundial da Saúde, que defende o isolamento social como forma de conter o avanço da pandemia do coronavírus e que aqui no estado de Goiás foi reforçado pelo governo e também por meio de decreto da mesa diretora da Assembleia Legislativa, a nossa Casa de Leis permanece fechada. Até o retorno oficial das atividades, as principais notícias do Parlamento Goiano e os desdobramentos da pandemia do novo coronavírus em nosso estado, a Covid-19, você acompanha em nossas edições especiais. A cobertura completa tem sido feita pelos nossos repórteres, que de casa realizam entrevistas remotas, tudo para deixar você bem informado. Aqui em nossos estúdios, estamos em um número bem reduzido. Afinal, a segurança é para todos e ela deve vir em primeiro lugar. A Assembleia Legislativa retoma sessões ordinárias de forma remota. Morte de profissional da área da saúde por Covid-19 levanta a necessidade de maior segurança para quem atua na chamada linha de frente. Governo Federal lança aplicativo para pagamento do auxílio emergencial. Os recursos devem ser disponibilizados a partir desta quinta-feira. O Alego News Especial está começando. Em entrevista à TV Alego, o presidente da Comissão de Turismo da Casa, deputado Coronel Adailton, falou sobre a importância de se manter e firmar novas parcerias direcionadas ao setor. Cid Ramos. Olá, Patrícia, e um grande abraço a você que está acompanhando a programação da TV Alego. Nas últimas 3 décadas, o estado de Goiás tem experimentado um crescimento gigantesco do potencial turístico de cidades importantes como Caldas Novas, Pirenópolis, Alto Paraíso, Cidade de Goiás, Formosa, onde está o Salto do Tiquira, Mineiros, ali na região da Chapada dos Veadeiros. Todas as cidades exploram essa condição de potencial turístico, ou seja, esta vocação. E com ela, elas geram emprego, renda para muita gente. Nesta época em que vivemos este isolamento social por causa do avanço do coronavírus, essas cidades estão com a renda prejudicada, com a situação delas muito prejudicada. E o presidente da Comissão de Turismo da Assembleia, o deputado Coronel Adailton, tem se movimentado no sentido de ajudar essas cidades a saírem dessa crise, como de resto todo o estado de Goiás. E eu conversei com ele sobre isso. Ele me disse o que está sendo feito pela Assembleia para tentar amenizar um pouquinho o sofrimento desses potenciais, ou seja, desses empresários que estão em dificuldade neste momento nessas cidades. Esperamos do nosso governador Ronaldo Caiado por meio da Goiás Turismo. Esperamos do presidente Jair Bolsonaro por meio do Ministério do Turismo que eles realmente entendam a necessidade de retomar e também, mais do que retomar, de reforçar as parcerias que já existem até hoje, para que esta atividade seja realmente alavancada. O turismo já provou ser uma atividade econômica muito potencial, de grande potencial. Nós temos no turismo muita geração de emprego e renda, geração de desenvolvimento, geração de qualidade de vida para as pessoas que residem nessas cidades que vivem do turismo. E esta atividade, com absoluta certeza, vai ajudar Goiás, o Brasil e o mundo a sair desta crise pela qual estamos passando. Com muita fé em Deus, ao sairmos dessa crise do coronavírus, o turismo em Goiás será melhor ainda. É esse o nosso desejo. E isso que nós vamos cobrar e vamos buscar junto ao governo federal, junto ao governo estadual. Eu conversei também sobre política com o deputado Coronel Adailton, porque ele é pré-candidato a prefeito da cidade de Anápolis. E nos últimos dias cresceu muito o movimento de políticos pedindo o adiamento da eleição municipal marcada para o dia 4 de outubro próximo. Primeiro domingo de outubro de 2020 tem eleições municipais marcadas. E muita gente quer passar essas eleições para 2020, 2022, tem até projeto na Câmara dos Deputados tratando deste assunto. Eu perguntei ao deputado Coronel Adailton o que é que ele pensa desta proposta de adiamento das eleições para uma outra data. Acho que ainda há como fazer até o dia 4 de outubro, segundo as previsões que nos são apresentadas nos meios de comunicação.
Havendo necessidade de adiamento, ainda para o final do ano, seja dezembro do final de 2020, entendo que seria plausível. Mas mesmo assim, penso que está precipitado falar nisso neste momento. Ainda podemos aguardar um pouco as decisões a serem tomadas. Nós vamos continuar aqui, acompanhando o movimento dos deputados, dos parlamentares pelo estado de Goiás, cada um à sua maneira, trabalhando em casa para tentar ajudar nessa época de isolamento social. Grande abraço a você e até a próxima. Presidente da AGM, Associação Goiana dos Municípios, alerta para possível colapso financeiro dos municípios. Muito bem, Patrícia, amigos do Alego News. Hoje eu estou aqui com o presidente da Associação Goiana dos Municípios, a AGM, Paulo Sérgio, ele que também é prefeito da cidade de Hidrolândia. Prefeito, a gente está aqui mantendo as normas de segurança numa distância razoável, mas eu gostaria que o senhor falasse aos telespectadores aqui da TV Alego como é que está a situação dos municípios nesses dias de pandemia. Tiago, primeiramente eu quero agradecer a Deus a oportunidade e dizer a você que a situação não é fácil. Nós estamos muito preocupados com a queda de receita. Nós tivemos há pouco tempo atrás a questão dos caminhoneiros que deu uma derrubada nas receitas municipais e agora essa pandemia que está aí nos deixando muito preocupados. A receita do FPM vai cair, o ICMS já caiu e agora o governador também fez a questão do IPVA aí, tirando aí esses recursos que iriam para os municípios. Então, assim, cada vez mais nós estamos preocupados com a dificuldade que os municípios vão atravessar nesse momento de pandemia. Um novo decreto agora, com mais 15 dias de quarentena as pessoas em casa. Qual é a visão do senhor? Porque há muita divergência entre ficar em casa ou entre proteger apenas classes de maior risco da sociedade. Qual a visão do senhor em relação à quarentena? Não, eu vejo que o governador agiu bem, agiu no momento certo e agora é o momento de nós nos cuidarmos aí nesses próximos 15 dias para que o estado de Goiás possa continuar aí com os índices baixos e a gente sair desse problema o mais rápido possível. Porque se nós sairmos para as ruas agora, talvez vai aumentar a questão do coronavírus e aí daqui 20, 30 dias ter que parar novamente. Então é melhor que nós façamos só esse esforço agora e ficamos em casa para que nós possamos acabar com esse vírus aqui no estado de Goiás. Prefeito, para a gente terminar, uma última questão é a questão das eleições 2020. Estamos no ano eleitoral. Nós estamos no período final de filiações e muitos partidos reclamando que as eleições já estão comprometidas. O que o senhor acha que vai acontecer e que deve acontecer em relação a essas eleições? Eu acho que o governo federal, o Rodrigo Maia, o nosso grande senador lá, que é o presidente da casa, com o governo federal, junto com o Bolsonaro, devia entrar no consenso, pegar todo esse dinheiro do fundo partidário e colocar na saúde. Era a melhor coisa a fazer nesse momento. Esquecer a política. Política vai ser daqui 6 meses, 8 meses, 10 meses, quando puder ser. Agora esse dinheiro seria muito importante para ajudar, para salvar vidas aqui no nosso estado e no Brasil. Paulo Sérgio, presidente da Associação Goiana dos Municípios, muito obrigado por falar conosco aqui da TV Alego. Eu que agradeço a você, Tiago, a oportunidade. Um abraço a todos que vão nos assistir nesse momento. Fique com Deus e que Deus nos proteja e proteja as nossas famílias. Voltamos ao estúdio. É com você, Patrícia. Agora vamos falar sobre um assunto que interessa muito uma boa parte da população. A Caixa Econômica Federal já disponibilizou o aplicativo para cadastramento para a renda básica emergencial. Eunice Fleury. Já está disponível no aplicativo da Caixa Econômica Federal o cadastramento para a renda básica emergencial, esse auxílio que vai beneficiar mais de 20 milhões de trabalhadores. O valor do benefício será de R$ 600 por pessoa e de R$ 1.200 para mães solteiras. Para isso, é necessário ter cadastro no Cadastro Único. Caso você não tenha, se cadastre no aplicativo da Caixa. Serão beneficiadas as pessoas que já contribuem individualmente com o INSS, pessoas desempregadas, microempreendedores individuais, entre outros. De acordo com o governo, esse benefício será dado por até 3 meses, em decorrência de enfrentamento à crise do coronavírus. Só para lembrar, profissionais autônomos, contribuintes individuais e também os microempreendedores individuais que não estejam no cadastro único deverão realizar o cadastramento por meio do site auxilio.caixa.gov.br ou pelo aplicativo Caixa Auxílio Emergencial. No próximo bloco,
Senado aprova novas regras transitórias de direito civil e de lei do inquilinato. Criado em 2006, o Twitter é mais que uma rede social, uma plataforma de informação instantânea. São apenas 140 caracteres, mas por meio de threads, você pode criar uma sequência de postagens e, com fotos e vídeos, publicar um mundo de informações. O Twitter é um gigante porta-voz de empresas, artistas, programas de TV e dos políticos, que têm utilizado a ferramenta cada dia mais para declarações e afirmar posicionamentos para seus seguidores. Você sabia que a TV Alego tem uma conta no Twitter? Nela, você pode acompanhar todas as atividades do Legislativo Estadual e também a nossa programação. Então, siga a gente pelo perfil @TV Alego Oficial. O Alego News Especial está de volta. Na última sexta-feira, o Senado aprovou o projeto de lei que flexibiliza algumas normas durante a pandemia. Entre elas estão a Lei do Inquilinato e o Código Civil, que inclui os direitos de vizinhança. Mas, enquanto o projeto é votado pela Câmara dos Deputados, saiba como algumas questões podem ser arbitradas por síndicos e condôminos. Muitas questões surgem durante esse momento de pandemia e é sobre esse assunto que a gente conversa com o presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB Goiás, senhor Caio César Mota. Obrigada, Caio, pela participação. E eu quero saber, pode haver proibição de uso das áreas comuns, como áreas de lazer, academia do condomínio e também proibição de acesso de visitantes? Gabriela, obrigado pelo convite, agradeço a oportunidade de levar informação no momento que tem gerado muita dúvida, um momento de muita turbulência. Gabriela, eu entendo que deve sim, os administradores, os síndicos de condomínio, eles têm que tomar essa medida, mesmo que seja uma medida apolítica, uma medida que acabe gerando uma pressão grande sobre sua gestão. Nós estamos vendo aí números passados pelo mundo todo, dizendo que a solução não é outra senão o isolamento social, sobretudo nesses atuais momentos. Diante dessa sugestão, barra orientação, né, dos órgãos públicos de saúde, nós temos recomendado sim aos síndicos e administradores de todo o estado que façam o fechamento das áreas comuns. E aí quando a gente fala das áreas comuns, a gente está falando naturalmente das brinquedotecas, salas de cinema, salões de festas especialmente, e aí até um controle da área de piscina. O ideal é que se faça um isolamento, mas aí as pessoas questionam, mas por ser ar livre, por falarmos do tratamento das águas, talvez elas não seriam meios de proliferação. Até não é verdade que não é, mas se não tivermos o cuidado, é difícil fazer essa gestão
limitando o acesso diário, né? Então, a gente sabe que muitos condomínios esbarrarão nessa dificuldade. Então, o quadro é passageiro, assim a gente espera, então, ciente de que, ou pelo menos na expectativa de que seja um quadro passageiro, a gente está orientando, sim, o fechamento dessas áreas. Tem alguns casos em que, por exemplo, a academia, ela tem sido aberta para uso individual. Nesses casos, você acha que é conveniente, que é adequado, que pode funcionar? Pode dar certo a medida de abrir individualmente ou ali para pequenos núcleos da mesma família, em tempos diferentes, né, para outras pessoas. Mas aí nós teríamos que falar de um cuidado bastante rigoroso. A exemplo, a desinfecção desses produtos, né, desses aparelhos. Utilizou-se passar álcool em gel ou álcool 70% para poder fazer a desinfecção para que outra pessoa possa utilizá-lo. E aí eu vejo com dificuldade algumas pessoas exercerem esse necessário rigor na utilização desses aparelhos. Então, se não conseguir fazer esse controle, e ainda tem mais, tem condomínios que mais se assemelham a clubes, né, condomínios clubes. E esses condomínios clubes, como tem um grande número de moradores, o controle ainda fica mais dificultado. Então, assim, se perceber que não vai conseguir ter esse cuidado, o ideal é que também não permita a utilização. Certo. O projeto de lei que foi aprovado pelo Senado, ele trata, por exemplo, de flexibilizações na lei do inquilinato e ele dispõe que o despejo por falta de pagamento fica proibido até 30 de outubro. No caso, por exemplo, das taxas do condomínio, nesse período, o condômino, se porventura ele tiver alguma dificuldade financeira, ele pode deixar de pagar essas taxas, ele vai ser acionado judicialmente por isso. Tem alguma tolerância com relação a essa questão? Não há nenhum período, não há nenhuma tolerância aí prevista na legislação que foi aprovada pelo Senado e devolvida agora à Câmara de Deputados para aprovação e sanção do presidente, sancionamento do presidente. Assim, com relação à lei de locações, eu discordo dos termos da lei de locação. A gente atua muito na esfera imobiliária e ela preocupa à medida que você limita as possibilidades do locador promover a ação de despejo. Eu entendo que essa situação deveria ficar muito mais, uma análise muito mais rígida, com muito mais propriedade do caso a caso que se estabelecesse ou que se judicializasse, para que o magistrado pudesse avaliar se de fato ali caberia ou não o despejo. Com relação às relações, aí, nós estamos falando de condôminos e condomínios, nós estamos falando de uma relação de subsistência mútua, ou seja, não existe relação de consumo e não existe sequer o instrumento que vigora ali, que obriga, é uma convenção de condomínios que vincula a todos. Então nós estamos falando nem de um contrato bilateral do ponto de vista condomínio barra síndico versus condômino. Nós estamos falando de uma norma interna que abrange a todos. E quando a gente fala dessas normativas internas, elas estão sujeitas ou submetidas ao que diz a legislação civil. O Código Civil fala de modo muito claro que o condômino está obrigado ao pagamento. Se não houver uma lei federal dispondo em contrário, deve-se prevalecer o que a legislação assim fez constar. E aí tem algumas outras particularidades, mas eu entendo que o síndico não pode, nós não temos hoje nenhuma normativa, nenhuma previsão legal para afastar o dever do condômino cumprir pontualmente suas obrigações, e se o condomínio, aí não é o síndico, se o condomínio entender que amanhã algumas pessoas ficaram prejudicadas ou impossibilitadas de cumprir tempestivamente com a sua obrigação, pode, por meio de assembleia de condomínio, e aí uma assembleia geral extraordinária, possivelmente, discutir as questões sobre pontualidade, sobre atraso, sobre eventuais acréscimos, mas unilateralmente o síndico não pode tomar essa medida sob pena de responder pessoalmente, civilmente, com o seu próprio patrimônio. Bom, e para terminar, muito se fala, por exemplo, sobre questão de viagens, né, cancelamentos, mas as mudanças também podem preocupar. Se algum condômino já tem uma mudança agendada, já tem aquela rescisão daquele contrato atual preparada, firmou outro contrato, como é que fica essa situação? De que forma ele pode resolver esses problemas durante a pandemia? Veja bem, Gabriela, você até tocou uma questão que está sendo bastante discutida, que é os casos em que o síndico já havia autorizado a mudança e aí se estabeleceu um quadro de pandemia, um quadro de saúde pública,
e aí o síndico decide rever essa decisão. Eu entendo que o síndico tem totais condições de revê-la, haja vista que o cenário mudou. E à medida que o cenário muda, ele tem que analisar de acordo com o cenário que se impõe naquela oportunidade. Então não é o fato dele ter autorizado que vai vinculá-lo a acatar a decisão outra hora emanada. A minha sugestão aos síndicos, aos administradores com quem eu tenho falado é analisar o caso a caso, ver se não há de fato possibilidade para postergar essa mudança, e não havendo, claro, aí eu entendo que se a pessoa já entregou o imóvel onde estava, precisa se mudar e não tem onde se estabelecer, ela tem que naturalmente ingressar no condomínio. E aí as orientações são aquelas passadas pelos órgãos de saúde pública, determinando o isolamento, passa ali por uma determinada área, e depois que encerrar aquele período de mudança, que a pessoa não circule pelas áreas comuns, pelas demais áreas comuns que não são necessárias para que se faça a mudança. E aí depois a equipe de limpeza vai fazer a desinfecção dessas áreas, elevadores, halls, etc. Então essa tem sido uma questão assim, bastante debatida. Um outro ponto que me preocupa, Gabriela, e assim, eu acho que talvez seja o que está gerando maior desconforto em maior número. Hoje se fala muito em locação por temporada, seja por aplicativo, seja através de locações, seja por plataformas ou não, mas é uma atividade que ganhou muita força no nosso país. E Goiânia também explora muito, Goiás explora muito essa atividade. Uma dessas plataformas que a gente bastante conhece é o Airbnb. E aí quando a gente fala dessas plataformas, a gente preocupa muito, porque nas locações por curto intervalo de tempo, a gente não sabe a origem desses locatários, a gente não sabe o tempo de permanência, e ela acaba acontecendo com uma recorrência, com uma frequência muito grande. Então eu vejo com muito pouca razoabilidade a gente determinar os condôminos que fiquem confinados, que fiquem isolados socialmente, e permitir que uma pessoa ingresse ao condomínio, e às vezes isso acontece num prazo de 30 dias, uma mesma unidade que permite o acesso de 5, 6, 7 pessoas, 7 famílias diferentes. Então é preocupante esse quadro. A nossa orientação é no sentido de proibir as locações por temporada nesse momento. Aí muito se fala da questão do direito de propriedade, e aí o direito de propriedade, aos meus olhos, ele deve ser mitigado, ele deve sofrer uma flexibilização diante desse cenário. Nós vimos agora em Santa Catarina, inclusive o Ministério Público lá ajuizou uma ação civil pública fácil ao Airbnb, e aí eu acho que o grande problema lá é esse. Lá o juiz atendeu ao pleito lá do Ministério Público, determinando que fiquem suspensas locações por temporada nesse período. Mas lá foi contra essa plataforma específica. As outras demais não foram atingidas pela ação judicial. Mas é um cuidado que todos nós temos que ter. Então, as locações por temporada nesse momento também seria importante que ficassem suspensas. Sim. O direito de propriedade não pode se sobrepor à saúde coletiva. Muito obrigada pela participação, Caio. Fique a TV Alego aberta para outros esclarecimentos quando for necessário. Obrigado, Gabriela. Um carinhoso abraço a todos que nos acompanham. Me coloco mais uma vez à disposição. Se é necessário, estarei aqui pronto para atendê-los. Ainda sobre esse assunto, a Valdete, que atua como síndica profissional, gravou um vídeo para a gente, contando quais foram as principais medidas adotadas por ela nos condomínios que administra nesse período de pandemia. Bom, nós adotamos as medidas de segurança da coletividade, né? Que tipo? A entrada dos prestadores de serviços foram bloqueadas durante 15 dias, as áreas comuns dos condomínios não puderam ser utilizadas durante esses 15 dias. Graças a Deus, houve uma grande participação e compreensão de todos os condôminos, nós não tivemos grandes problemas. Porém, agora, passados 15 dias, que seria a partir de hoje, nós já estamos flexibilizando um pouco, fazendo um controle sobre a entrada dos prestadores de serviços e também fazendo restrição de quantidade de pessoas no sentido de uso de academia, de piscina, e de espaços Office Wi-Fi, que existem em alguns dos condomínios, para evitar aglomeração. Mas isso está sendo feito agora nesse segundo momento, porque durante 15 dias foi uma restrição total, e a pessoa ficar dentro de um apartamento sem poder fazer absolutamente nada, começa a aumentar muito o nível de estresse.
E aí o conselho dos condomínios onde a gente atua, junto com a sindicância, que no caso eu, como síndica profissional, chegamos à conclusão que a gente podia fazer essa liberação parcial para poder as pessoas também terem um pouco de atividade e diminuir o nível de estresse e as crianças também não sofrerem tantos, porque com os pais nervosos acaba que as crianças também ficam mais agitadas. Academia, onde ficou restrito o uso para 2 pessoas a cada hora. Por hora, pode usar 2 pessoas o espaço da academia para evitar aglomeração, porque o espaço é pequeno. Isso em um dos condomínios. Em outros, ainda não foi feita essa liberação por solicitação dos próprios condôminos. Existem algumas normas, algumas restrições de uso, tipo, tem que levar álcool 70 para estar colocando nos equipamentos que estão sendo usados, máscara, tá com o uso de máscara, e, se possível, luva, porque como vai estar com álcool 70, aí pode utilizar o álcool para fazer a desinfecção. Manter o isolamento social ao máximo, se possível, é hoje uma importante ferramenta contra essa doença, a Covid-19. É o que recomenda a OMS. Porém, a ida ao supermercado é necessária. E em tempos de coronavírus, como se manter em segurança e evitar o contágio por esse tão temido vírus? Distância demarcada em fila, carrinhos e balcões frequentemente higienizados e muito álcool em gel à disposição dos clientes. Essas são algumas das medidas adotadas pelos supermercados diante da pandemia do coronavírus. Alguns instalaram até painéis transparentes de acrílico nos caixas para reduzir o contato entre funcionário e cliente. E já que não é possível deixar de ir no supermercado, então o jeito é manter as medidas de prevenção ao vírus. E não é só na hora das compras essa prevenção. É necessário também, além da higienização pessoal, a higienização dos produtos adquiridos ao chegar em casa. E para essa higienização você pode utilizar o álcool 70 ou o álcool em gel. E eu vou passar umas dicas agora aí para você enquanto estiver nas compras. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos. Leve o seu álcool em gel também para estar aí utilizando ele a todo momento. Evite aglomeração, chegar muito perto de outras pessoas. Mantenha uma distância segura aí de 1,5 metro. Prefira pagamento com cartão, né? O dinheiro é muito manipulado aí, então não dá. Ao chegar em casa, lave as mãos imediatamente com água e sabão e somente depois disso vá guardar as compras, né? E aí tem todo esse ritual aí de higienização a ser seguido tanto para os produtos como para as frutas e verduras antes de serem aí armazenadas na geladeira, né? Então todo cuidado é pouco aí durante este período que nós estamos passando. E é isso, eu volto a qualquer momento com mais informações. Até mais! Desde o início da pandemia causada pelo novo coronavírus, o Sindsaúde recebeu mais de 100 denúncias feitas pelos profissionais da saúde. A repórter Stephanie Fonseca conversou com a presidente do sindicato, Flaviana Alves. No último sábado, uma técnica de laboratório morreu em razão do Covid-19. Recentemente, ela tinha participado de uma campanha pedindo para que as pessoas fiquem em casa. De acordo com o Sindsaúde, alguns trabalhadores têm reclamado que algumas unidades de saúde faltam equipamentos de proteção individual. E para falar de como tem sido esses cuidados desses profissionais, nós vamos falar com a presidente do Sindsaúde, Flaviana Alves. Flaviana, fala pra gente, quais têm sido os cuidados que esses profissionais da saúde têm tomado? De todas essas situações que nós estamos vivendo, desde o início dessa pandemia, especialmente aqui no Brasil e aqui em Goiás, né? A gente tem cobrado dos gestores, prefeito, governador, seus secretariados, a importância de dar condições de trabalho e condições de assistência. São mais de 100 denúncias que nós recebemos de situações de falta de um elemento simples, que é a máscara cirúrgica, a máscara N95, o próprio capote que protege o trabalhador que está nessa linha de frente. A gente teve uma morte, né, no último sábado de uma técnica de laboratório.
é um profissional que está ali na linha de frente, né, diretamente com o paciente que está contaminado com Covid-19. Você acha que depois dessa morte tem que ter sido redobrados os cuidados? Olha, mais do que necessário a redobrar o cuidado, né? Isso é tão grave, a perda de vidas, né? E especialmente perder vidas de trabalhadores que já está em pequena quantidade nas unidades de saúde. Hoje, a gente já tem uma sobrecarga de trabalho. E ao não cuidar, não redobrar, nós podemos ter mais perdas de vida ou afastamento. Então, o Sindsaúde tem cobrado, tem denunciado ao Ministério Público do Trabalho, ao Ministério Público Estadual, a todas as autoridades, levado isso para a imprensa, né, que nós não podemos deixar nessa situação que está. Goiás pode entrar numa situação gravíssima se os gestores não forem mais, tiverem atitude de mais responsabilidade com relação a tudo isso. Vocês têm visto que as unidades de saúde têm tido os equipamentos adequados para realizar esses tratamentos? Então, olha, o que tem acontecido nas unidades é a falta de equipamentos em quantidade ideal, e com isso eles têm racionalizado, né? Tem deixado alguns trabalhadores sem, ou colocado apenas para trabalhar naqueles pacientes que estão em suspeita. Mas no atual pandemia, nós não sabemos dizer quem é que tem ou não, porque nós estamos em transmissão comunitária. Então, hoje nós podemos ter pessoas assintomáticas circulando numa unidade de saúde e ali tendo o contato com o vírus. Então, não dá para não garantir uma proteção, os equipamentos a todos os trabalhadores e trabalhadoras. E quais são as recomendações que vocês têm tido feito para os profissionais da saúde? Olha, o que nós temos dito a todos os trabalhadores e trabalhadoras, chegou no seu ambiente de trabalho, não tem o equipamento certo, que deve ser de acordo com a sua atividade, ou você nem tem o EPI para nada, que você registre essa situação, solicite esse EPI e não coloque a sua vida em risco. Nós não podemos, em nome de salvar vida, colocar a vida em risco. Então, não faça apenas isso verbal, registre, mande para o sindicato, que nós, como enviar e cobrar mais eficazmente através de ação judicial, e até mesmo junto ao Ministério Público do Trabalho e até mesmo gestores. Para a gente finalizar, você pode deixar um recado para as pessoas que estão em casa, para que elas possam permanecer em casa, né? Como a gente viu, a técnica de laboratório, ela tinha feito uma campanha recentemente pedindo, né? Fiquem em casa para que a gente possa trabalhar por vocês. É isso, nós queremos muito pedir à população, quem pode ficar em casa, fique em casa, se proteja. Nós não temos profissionais suficientes para cuidar de todo mundo. Nós não temos estrutura física, nós não temos EPIs. Então, o Sindsaúde, a classe trabalhadora, pede para você que pode ficar em casa, fique, vamos proteger as nossas vidas, vamos proteger a vida de quem bem quer da vida. Vamos exigir dos gestores, governadores e prefeitos o cuidado de quem está cuidando da vida. Isso é muito importante. Em resposta ao Sindsaúde, a Secretaria Municipal da Saúde rebate as declarações sobre falta de EPIs, equipamentos de proteção individual aos profissionais da área da saúde. Superintendente, o Sindsaúde tem alegado que já recebeu mais de 100 denúncias dos profissionais da saúde reclamando que tem faltado o EPI, que é aquele equipamento de proteção individual. Tem realmente faltado esse equipamento? Qual que é o posicionamento da Secretaria? Stephanie, a Secretaria Municipal de Saúde, ela tem suprido todas as unidades, tanto as 10 unidades de urgência e emergência, quanto as 81 unidades da atenção básica, com EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Nós temos esses EPIs, nós temos o óculos de proteção, a máscara facial, que é a máscara cirúrgica, ou a máscara N95, os aventais, o gorro, que é um material que a pessoa vai colocar na cabeça. E, por último, na sexta-feira, nós recebemos mais de 10 mil protetores faciais que começaram também a ser distribuídos ontem. O que nós temos orientado nas nossas unidades de saúde? Que todos utilizem o equipamento de proteção individual, mas que façam a utilização de forma racional.
Em momento algum, o servidor vai atender algum paciente ou está atendendo algum paciente sem o equipamento de proteção individual. Apesar de que nós sabemos que é um problema mundial a escassez, a falta desse material. Mas a Secretaria de Saúde de Goiânia ainda consegue fornecer esses materiais para os nossos servidores. Então, vocês não têm recebido esse tipo de denúncia aí na Secretaria? Todas as vezes nós ouvimos, inclusive por parte de alguns sindicatos. Hoje mesmo já visitei 2 unidades de saúde, fui na última unidade agora, que foi o CAIS Campinas, justamente para checar algumas denúncias, mas infelizmente denúncias anônimas, onde eu pude perceber que no almoxerifado nós tínhamos todos os equipamentos de proteção individual. Inclusive o servidor, ele chega às 7 da manhã, ele recebe o kit dele com 6 máscaras cirúrgicas, porque ele deve trocar essa máscara de 2 em 2 horas. Aí lá tem capote, tem gorro, tem óculos de proteção individual e eles estão recebendo, essa unidade recebendo a partir de hoje, aquele protetor facial, que vai proteger mais ainda a face do servidor, nariz, boca e olhos. A gente teve uma morte, no último sábado, de uma técnica de laboratório. Com a morte dela, superintendente, a secretaria tem feito mais algum protocolo de cuidado? Isso alertou mais a secretaria, afinal é um profissional que está ali na linha de frente. Sim, é uma técnica de laboratório da UPA Novo Mundo. É um problema também, a morte de profissionais de saúde gira em torno de 15% a 20% em todo o mundo. E nós sabíamos que Brasil e Goiânia não seria diferente. Então nós nos perguntamos sempre onde vai ser, quem vai ser, e infelizmente nós sentimos muito pela situação, mas perdemos uma primeira servidora e vamos trabalhar para que nós não tenhamos mais perdas, para que as pessoas não sejam infectadas, porque o grande problema é principalmente na desparamentação. Quando o servidor, ele às vezes faz o procedimento, o profissional, ele faz o procedimento, ele vai retirar essa paramentação, o risco de se contaminar. Então, nós temos redobrado as orientações, para que esse servidor faça o uso adequado dos equipamentos de proteção individual. No tempo certo, na hora certa, porque se passa do tempo também da sua utilização, ele já não tem mais eficácia. Então, é uma preocupação, sim, da Secretaria Municipal de Saúde, como qualquer outra instituição de saúde ou qualquer órgão de saúde, zelar pelo bem dos servidores, porque nós sabemos que eles que estão na ponta. Então, esse servidor, ele trabalha na nossa unidade, mas ele trabalhava em outra unidade e às vezes trabalha em mais 2 unidades. Então, ele vai desfalcar não somente a nossa unidade, como as outras também. E é um bem maior que nós temos que preservar, que é a vida do ser humano, é a vida do profissional. Superintendente, qual que é a orientação que a Secretaria deixa para a população, reforçando aquela importância de ficar em casa? Eu percebo que nos últimos dias, essas recomendações elas têm sido afrouxadas, mas nós ainda continuamos, nós ainda solicitamos para que a população ela fique em casa, evite faça o isolamento social, evite o contato, ao tossir, ao espirrar, sempre proteger com o braço, utilizar um lenço em papel e após jogar o lenço fora, evite abraço, evite aglomerações, sempre estar lavando as mãos com água e sabão. Água e sabão é a melhor forma de evitar o contágio. Não havendo água e sabão, a pessoa pode estar utilizando o álcool em gel, e isso facilita também. E evitar esse contato de modo geral é muito importante. Vamos agora para um rápido intervalo. Voltamos em instantes.
Criado em 2006, o Twitter é mais que uma rede social, uma plataforma de informação instantânea. São apenas 140 caracteres, mas por meio de threads, você pode criar uma sequência de postagens e, com fotos e vídeos, publicar um mundo de informações. O Twitter é um gigante porta-voz de empresas, artistas, programas de TV e dos políticos que têm utilizado a ferramenta cada dia mais para declarações e afirmar posicionamentos para seus seguidores. Você sabia que a TV Alego tem uma conta no Twitter? Nela, você pode acompanhar todas as atividades do Legislativo Estadual e também a nossa programação. Então, siga a gente pelo perfil @TV Alego Oficial. O Alego News Especial está de volta. Agora com os números atualizados da Covid-19 em nosso estado. Bruna Mastrella. Goiás continua com 5 mortes por coronavírus registradas, o mesmo número desta segunda-feira. Por outro lado, saltou de 119 para 133 o número de casos confirmados da doença no estado. Esse dado foi divulgado no final desta tarde pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, durante coletiva de imprensa realizada em Brasília. Esse número já leva em conta os 3 novos casos diagnosticados em Anápolis e um em Goianésia. Além disso, há mais de 2.900 notificações suspeitas que ainda aguardam resultado de exames. E nesta terça-feira, a Prefeitura de Goiânia anunciou o fechamento das academias ao ar livre situadas nos parques da cidade. A medida, que já começa atingindo os parques mais movimentados, como o Vaca Brava, o Areião e o Flamboyant, pretende evitar a aglomeração de pessoas, o que vem acontecendo com bastante frequência nestes espaços. E outro destaque desta terça-feira é o anúncio feito pela Secretaria Estadual de Saúde sobre a chegada de mais de 13 mil testes rápidos de detecção do novo coronavírus. A Secretaria, no entanto, ainda aguarda algumas diretrizes enviadas pelo Ministério da Saúde sobre o público-alvo que será submetido a estes exames. Patrícia. 7 de abril, Dia Mundial da Saúde. A gente destaca o importante trabalho do Hospital Araújo Jorge, referência no tratamento do câncer no Centro-Oeste, mas que também atende pacientes de outras regiões brasileiras. Por causa do isolamento social devido à pandemia do coronavírus, o hospital tem sentido as consequências. As doações que ajudam os pacientes diminuíram. A repórter Luciana Martins conversou com o diretor técnico do hospital. Olá, pessoal. É isso mesmo. O Hospital Araújo Jorge, ele recebe recursos públicos, só que grande parte do dinheiro vem de doações. E estas doações diminuíram muito com o período agora que a gente está enfrentando de isolamento social devido ao coronavírus. O hospital já vem adotando algumas medidas de contenção e, aliado a isso, tem também a problemática da contaminação. Eles estão preocupados, né, lógico, com toda razão, com os pacientes que lá estão e também com os que fazem uso do hospital dia. A gente conversa agora com o Dr. Roberto César Fernandes, que é o diretor técnico do Hospital Araújo Jorge. Muito obrigada, viu, doutor, por nos receber e contar um pouco como que está a situação lá no hospital. Imagino que já não está fácil para ninguém, né? Mas no caso do Hospital Araújo Jorge deve estar um pouco mais difícil. Realmente, a situação não está fácil para ninguém. Para nós continuamos o nosso trabalho, o serviço de oncologia não pode parar, é uma das cirurgias que, junto com as cirurgias cardíacas, a neurocirurgia, pela portaria da Secretaria Estadual de Saúde, do governo estadual, ela não pode parar, nós não podemos parar os nossos tratamentos daquelas doenças mais agressivas. Então, o hospital continua funcionando integralmente nos seus tratamentos. Como você disse, é uma questão bem delicada essa questão do recurso econômico para todos, né? E não é diferente para nós do hospital.
a maior parte dos nossos recursos, elas provém de recursos do SUS, que é a maior quantidade de pacientes, mas, infelizmente, nós temos aí um déficit operacional relativamente alto, que é suprido das mais diferentes formas, doações, eventos beneficentes, e que, infelizmente, nessa época diminuíram muito. Nós não podemos ter eventos pelas questões que todo mundo sabe, e, de certa forma, nós aumentamos aí a nossa carência, contamos com o apoio de toda a população no sentido de contribuir, de doar para o hospital, para que nós consigamos manter o tratamento aos pacientes oncológicos. Essas doações, doutor Roberto, elas poderiam continuar via banco, né? A pessoa faria o depósito, né? Não precisaria nem ir lá, basta ligar, pegar o número da conta, já ajudaria muito, né? Isso. Uma das importantes formas de doação para o hospital era através do mensageiro que ia na casa de cada colaborador todo mês e recebia. Então, isso, infelizmente, pela restrição social, teve que ser parado, encerrado temporariamente, e nós passamos a divulgar, e vamos disponibilizar aí para vocês os dados bancários, o WhatsApp para quem quiser essas informações também dos dados bancários, e uma outra forma de doação, que no momento nós estamos trabalhando, é com a Vaquinha Solidária ACCG, que é só entrar no Instagram ACCG_oficial, que tem lá a opção da Vaquinha Solidária, que é uma das alternativas que nós encontramos para o momento delicado. Não, a gente vai ajudar sim, a gente vai colocar aí no vídeo esse endereço que o senhor falou do Instagram para, né, as pessoas continuarem ajudando. O hospital não pode parar, faz esse trabalho maravilhoso aí com os pacientes. E eu tenho informação também que alguns pacientes, doutor, estão com medo, né? Pacientes com câncer estão com medo de ir ao hospital e não precisa desse receio, né? Vocês estão fazendo uma triagem. Exatamente. Nós adotamos várias medidas na instituição no sentido de diminuir a aglomeração. Dos 65 mil pacientes que são atendidos por ano na instituição, boa parte desses pacientes, a maioria deles são pacientes que já trataram, que estão em segmento. Esses pacientes de segmento, eles foram orientados, têm sido orientados a não comparecer, a remarcar posteriormente as suas consultas quando passar esse período crítico, para continuar o seu segmento. Assim como aqueles pacientes que têm doenças de evolução mais lenta, doenças mais indolentes, que nós estamos reagendando para depois desse período crítico. Só que aqueles pacientes que já estão em tratamento de quimioterapia e radioterapia devem continuar o seu tratamento, assim como aqueles que têm doenças mais agressivas, doenças um pouco mais avançadas, que estão sendo chamadas para operar. Esses pacientes têm que comparecer, é muito importante que eles compareçam. Tomamos várias outras atitudes com relação a visitas, diminuindo o fluxo de pessoas aqui na instituição, de forma que fique mais seguro o paciente oncológico. É importante também ressaltar que aquele paciente que tem alguns sintomas gripais, alguns sintomas que podem ser da COVID-19, que eles procurem não o hospital, procurem a rede de saúde básica já preparada, os 10 postos de saúde que estão destinados para isso. É importante que, no caso de sintomas, que ele não compareça ao hospital na tentativa de não contaminar um outro paciente que é de risco para a doença. Tá certo. Doutor Roberto, a gente fica torcendo para que tudo isso passe, né? E que todos nós tenhamos, né, saúde, e que os pacientes, principalmente do Hospital do Câncer, tenham atendimento e as doações voltem a chegar, porque é o momento que está precisando. Muito obrigado ao senhor, viu? Eu que agradeço à TV Alego pela responsabilidade social dessa emissora. Agradeço a vocês e estamos convictos, confiantes em Deus,
de que isso vai ser passageiro e dias melhores virão. Amém. É com vocês aí no estúdio. Só em 2019, o Hospital Araújo Jorge fez 65 mil atendimentos. 1.500 pacientes passaram por lá diariamente. 80% são do SUS. Bora agora falar sobre um importante ato que requer exclusivamente a nossa força de vontade, o nosso querer, o de ajudar ao próximo. É o que a gente mostra agora com a solidariedade do grupo Asmigo, que em ação relâmpago promoveu a entrega de marmitas para a Casa de Acolhida, aqui em Goiânia. A Lorena Campos, idealizadora do grupo, foi quem gravou os vídeos do processo de produção das refeições e mandou especialmente para nossa equipe da TV Alego. Roda aí. Olá, meu nome é Lorena, eu sou a idealizadora do grupo Asmigo Solidário. Convido você para nos conhecer, para entrar no nosso Instagram, Asmigo Solidário, tudo junto. Ali tem todas as informações, os contatos e tudo. Tem muita gente envolvida nesse projeto, é um projeto muito bonito, que fazemos durante o ano inteiro. São 12 ações grandes durante o ano e várias pequenas entre aspas, ajudando a quem muito precisa. Aqui é uma corrente do bem. A gente se reúne, a gente se junta, porque juntos somos muito mais fortes e fazemos muita coisa aí, em Goiânia inteira. E hoje nós estamos fazendo uma ação muito bacana, são 110 marmitas e alguns mantimentos, pães, folhagens, para a Casa da Acolhida em Campinas. E infelizmente hoje eu não vou poder receber ninguém na minha casa, devido ao isolamento. E eu sinto todos vocês aqui comigo, porque eu não fiz isso sozinha, não vou fazer sozinha, sem a ajuda de vocês não seria possível. Agradeço a cada um que hoje não pode estar aqui presente fisicamente, sem o nosso abraço, sem o nosso acolhimento. Mas em pensamento está, em energia está. E eu vou mostrar para vocês tudo que a gente vai fazer. E o pessoal da Casa da Acolhida vai buscar essas doações hoje por segurança. E aqui a comida já está pronta. A macarronada, o frango ao molho, o feijão na banha, o arroz terminando de secar. E agora vamos montar todas essas marmitas. Nós estamos aqui montando todas as marmitas. Hoje a casa está bem vazia, como eu já disse a vocês. Mas a gente está aqui unidos e juntos. Temos mini ajudantes aqui também. E olha aí, olha que maravilha. Dá um tchauzinho aí, gente. Tchau. Porque juntos somos mais fortes. Agora sim, tá tudo pronto. E o Ederson já tá aqui, que é da Casa da Acolhida. E ele veio buscar tudo. Bom jantar para vocês lá hoje, viu, Ederson? Obrigado. Nós agradecemos muito. Vai ser muito bem-vindo essa janta para eles. Vai ser um banquete para eles hoje. Que coisa boa, bens a Deus. E essa aqui, ó, foi todo mundo que ajudou hoje aqui nos Asmigos. Então sintam-se todos vocês, Asmigos, super abraçados. E tá tudo aqui atrás, ó. As marmitas dentro das caixas, os pães, alface, as outras doações de temperos e tudo. E é assim, juntos conseguimos, porque juntos nós somos mais fortes. E muito obrigada a todos vocês. Falando ainda sobre essa data, 7 de abril, também é reconhecido como o Dia do Jornalista. E nessa data, nós da equipe da TV Alego prestamos uma homenagem singela a um renomado profissional, Hélio de Oliveira, pioneiro do fotojornalismo goiano. Ele que aos 90 anos de idade nos deixou. Após sofrer um acidente doméstico, ele ficou internado durante 42 dias em uma unidade de saúde. Ele estava na UTI e não resistiu a uma parada cardíaca. Confira agora um trecho do programa Estação Cultura, em que tive a honra de conhecer um pouco mais da história desse grande homem, que vai deixar saudades. Hoje nós vamos conhecer uma figura bem especial. Ele é pioneiro do fotojornalismo em Goiás. Hélio de Oliveira, mais conhecido como Gaó, é o nosso convidado hoje do programa Estação Cultura e vai contar pra gente um pouco mais da sua história. Mais conhecido aqui como Hélio Fotógrafo. Isso mesmo, né, seu Hélio? Hélio Fotógrafo. Fiz o ginásio aqui no Dom Bosco. Eu sou da primeira turma que terminou o ginásio naquele colégio. Sou primociclando lá também.
Depois fui fazer o curso científico em Uberlândia. Lá eu fiquei conhecendo um fotógrafo, um repórter do Rio. Ele não era repórter propriamente, ele era estudante de medicina, tudo, mas fazia aquele serviço. Eu me interessei por aquilo, comecei a fazer fotografias. E aí, depois disso, se tornou-se um fascínio? Depois disso, o negócio andou, né? Porque eu fotografei muita coisa na minha vida. Aliás, são mais de 60 anos de fotografia, né? Bem mais. E a sua relação aqui com a capital? Goiânia tem um significado bem especial para o senhor, né? Goiânia tem um significado muito grande para mim. Aqui eu considero Goiânia a minha cidade natal. Porque eu vim para cá cedo, cresci com Goiânia e tenho um carinho todo especial por Goiânia, principalmente por Campininha. A Campininha das Flores aqui é meu dodói. É tanta história contada com uma riqueza de detalhes que foram todas registradas pelas lentes de Hélio de Oliveira. Registros de importantes lideranças políticas, como Pedro Ludovico Teixeira e JK, integram o acervo de imagens. Agora tem uma história que eu fiquei sabendo aqui que o senhor não gosta de política, não gosta muito de política, mas, querendo ou não, participou de alguns registros importantíssimos. Trabalhei no Estado, lá junto à governadoria, lá no gabinete do governador, durante... Isso e qual governador e qual época? Desde a época do Pedro Ludovico. Ou seja, tem história aqui. Pedro Ludovico, Juca, Feliciano, Mauro, essa turma toda eu trabalhei com eles. Então o senhor conheceu de perto? Eu só fui aposentar agora no primeiro governo do Marconi. O primeiro governo do Marconi foi quando eu aposentei. O senhor havia me dito antes da gravação que o senhor foi o primeiro a registrar Juscelino Kubitschek no local onde seria construído Brasília. Ele resolveu conhecer o sítio que seria construída a capital. Aí telefonou para o governador chamou a turma, falou assim, vocês vão lá para... Vamos lá para fotografar esse homem lá dentro. E eu fui. Para mim foi uma coisa importante, porque é uma reportagem de cunho nacional, importante mesmo. Eu fui, fotografei. O fascínio pela imagem é tão forte que até as telas também ganharam a dedicação de Hélio. Na casa dele estão espalhados os quadros que retratam a vida cotidiana da antiga capital goiana, a cidade de Goiás. Em Goiás, eu sou apaixonado por Goiás, viu? Gosto de Goiás. A fotografia para o senhor significa o que para o senhor? Significou tudo, porque foi através da fotografia que eu consegui adquirir alguma coisa, criar minha família, através de fotografia. Seu Hélio, qual é o maior legado que o senhor quer deixar? O legado meu é isso que eu fiz até hoje, essa família que eu tenho, esse é meu legado, é esse. Eu não tenho nada de especial, não fiz nada de especial. Eu sou uma pessoa simples, não quero nada do... Mas o legado meu é esse mesmo, viu? Honestidade, procurar fazer as coisas certas, com amor. Que eu falo para a turma, os colegas lá, falam assim, gente, vamos fotografar? Fotografa com amor. Hélio de Oliveira deixa 4 filhos, 7 netos e 3 bisnetos. E um grande legado de mais de 100 mil registros fotográficos. Grande parte dos primeiros anos de existência de Goiânia.
O Alego News especial de hoje fica por aqui. Continue com a nossa programação e acompanhe as atividades do Legislativo Goiano aqui no canal 61.2 e canal 8 da NET. Até a próxima edição.